vegetal. Apesar dela estar presente na parede celular vegetal, o que acontece com a pectina? A pectina ela tem uma digestibilidade muito alta, o que difere, por exemplo, da celulose e das hemiceluloses presentes na parede celular. Mas vamos voltar para o amido, depois nós vamos falar mais de parede celular vegetal. Com relação ao amido, vocês viram aí no material que eu mandei que ele pode possuir dois tipos de cadeia. Uma constituída de amilose e outra constituída de amilopectina. A constituída de amilose, geralmente as cadeias são cadeias lineares, né, em formato de hélice. Mais ou menos o formato que acontece, por exemplo, quando a gente dá uma olhada numa estrutura do DNA. Tem aí no material, não sei se vocês viram, a forma da estrutura dela, um formato helicoidal. E a amilopectina, ela, ao contrário da amilose, ela não possui essa estrutura tão linear. Além dela possuir uma certa linearidade, ela é ramificada. Um aspecto importante são as ligações que estão presentes nessas duas estruturas. Na amilose, eu tenho ligações presentes do tipo alfa 1, 4. Somente alfa 1, 4. Então, vocês dão uma conferida aí. E na amilopectina, eu tenho, além das ligações do tipo alfa 1, 4, ligações do tipo alfa 1, 6, principalmente nas ramificações. A maioria dos alimentos presentes na natureza, de origem vegetal, eles são mais ricos em amilopectina do que em amilose. Não, vocês estão conseguindo me ouvir aí, gente? Porque a tela principal aqui minha sumiu. Aconteceu um negócio aqui, mas agora parece que voltou. Então, o que acontece? Na estrutura do amido, né, eu posso ter tanto ligações, tanto estruturas de amilose, quanto estruturas de amilopectina. Vocês viram que hoje em dia já existem melhoristas de plantas que desenvolveram plantas mais ricas ou totalmente compostas com o quê? Com a amilopectina, que são aquelas estruturas chamadas, são aquelas plantas chamadas de plantas cerosas, né? Por exemplo, nós temos o milho ceroso, o arroz ceroso, são plantas que possuem em sua arquitetura de amido, tendo em sua constituição somente amilopectina. Aí vocês me perguntam, professor, por que eles fizeram isso? Porque eles chegaram à conclusão que quando eu tenho um arranjo ramificado, como é o presente na amilopectina, aquelas estruturas e aquelas ligações do tipo alfa 1,6, elas são mais fáceis de serem rompidas no processo digestivo, né? Quebradas através de enzimas presentes no organismo do animal, do que as do tipo alfa 4. Isso faz com que a liberação das moléculas de glicose ali presente na estrutura do amido seja mais rapidamente disponibilizado dentro do sistema digestivo do animal. Então, hoje em dia, eles já criaram esse tipo de estrutura. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Vamos voltar para essa questão. Então, lembrando mais uma vez, quando eu trato de amido, eu estou me referindo a uma estrutura de reserva energética de vegetais, lembrando que no animal diz respeito ao glicogênio, né? E este amido ele pode ser composto de quê? De cadeias de amilose e de amilopectina. Geralmente, na natureza, o amido ele é mais composto de amilopectina do que de amilose. É uma proporção de mais ou menos aí 75% de amilopectina e 25%
de amilose, podendo variar de planta para planta, né? De vegetal para vegetal. E os melhoristas genéticos, no intuito de trabalhar com nutrição animal, eles têm procurado trabalhar mais recentemente, desenvolver o quê? Aqueles vegetais serosos, que tem 100% de amilopectina na sua constituição, para que possa facilitar o processo de digestibilidade. Beleza? Um outro aspecto importante, tem um slide aí que eu mostrei para vocês, a tabela mostrando alimentos integrais e alimentos não integrais, né? Reparem que toda vez que um alimento ele é integral, o teor de amido nele é menor. Isso se deve a quê? Maior teor de casca. A casca nada mais é do que um componente fibroso, né? Então, por exemplo, vamos pegar para um alimento do nosso dia a dia, o arroz. Não sei se vocês conhecem, existe o arroz comum, que é esse que a gente compra no supermercado, né? Que é o arroz polido. E nós temos também, vendendo no mercado, o arroz integral. A hora que você coloca para cozinhar o arroz integral, você vai ver que a constituição dele é uma constituição mais densa, né? Ele é mais rico em fibra. Por isso que o pessoal usa ele muito para poder emagrecer. Por quê? Porque ele tem menos energia do que o arroz polido. Do ponto de vista humano, beleza, ele é um arroz interessante para a gente poder estar utilizando na nossa dieta, porque ele não é tão calórico quanto o outro arroz, né? O arroz polido. É o farelo de arroz. Agora, e quando a gente trabalha, farelo de arroz não, o arroz polido. Farelo de arroz é depois quando a gente for trabalhar com nutrição animal. Agora, e dentro da nutrição animal? Será que esse teor de casca ele seria mais importante? Né? Esse alto teor de fibra, ele ser um alimento mais fibroso? Não. Por quê? Porque eu quero estar trabalhando com alimento mais energético, que possa possibilitar um maior ganho de desempenho na categoria de animal que eu esteja trabalhando. Esse fator é um fator interessante. E por que eu coloquei essa tabela? Essa tabela ela é muito oportuna de ser colocada aí. É muito comum, quando a gente vai trabalhar em grandes propriedades, a gente geralmente compra uma carreta, por exemplo, de farelo de arroz, farelo de trigo, né? Milho moído. E o que pode estar acontecendo? Pode acontecer que o quê? Pode acontecer que esse alimento, a gente compra ele como um alimento de alta qualidade e na hora que vai ver, o vendedor, por picaretagem, adiciona uma alta quantidade de casca. Por que ele vai adicionar uma alta quantidade de casca nesse alimento? Porque ela vai fazer com que o alimento pese, né? Vai ser misturado naquele alimento e aí, consequentemente, ele consegue estar vendendo um alimento de pior qualidade e com o mesmo peso que seria comprado do alimento de alta qualidade por um preço equivalente a um alimento de alta qualidade. Então, essa questão é uma questão que a gente sempre tem que levar em conta. Aí eu pergunto para vocês, professor, qual seria a alternativa, né, para que a gente possa estar corrigindo ou então evitando com que isso possa acontecer? Não tem jeito, gente. Toda vez que a gente recebe um alimento e a gente não tem a riqueza nutricional dele, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma análise nutricional desse alimento, que é o que a gente chama de análise bromatológica. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente coleta uma amostra e envia para laboratório para que o laboratório possa enviar realmente qual que é a constituição química daquele alimento. E baseado nessa constituição química, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue estar formulando
a dieta, né, ou fazendo a formulação da ração de acordo com a exigência e categoria do animal que eu esteja trabalhando. Então, isso aí é um fator primordial para que a gente possa trabalhar com nutrição. Por isso que eu coloquei essa tabela aí, porque ela é muito oportuna. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a procedência dos alimentos que a gente compra. Pode ser que muitas vezes a gente está achando que está comprando um alimento de extrema qualidade, na hora que vai ver, é um alimento que tem um teor de casca muito alto, lembrando que a casca vai fazer com que aquele alimento ele vai ser misturado naquele alimento, gerando um peso. E na hora que a gente acha que está comprando um alimento de grande qualidade, nós estamos comprando um alimento aquém daquele esperado. Então, a análise bromatológica, né, a análise química do alimento, ela tem que ser levada em conta. Em nutrição animal, vocês vão estar vendo mais isso. Mas isso é mais comum do que a gente, né, imagina. Um outro aspecto interessante que foi colocado lá no slide é com relação a tipos de milho. Não sei se vocês sabiam, existem diferentes tipos de milho que são utilizados tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal. Por que eu foquei bem em milho? Porque basicamente o milho é o nosso alimento energético padrão, né? É o alimento que é utilizado aí como padrão de energético. Então, o que nós até comentamos em sala de aula, né? É um alimento basicamente utilizado, por exemplo, em grandes indústrias aí de aves, suínos, vacas leiteiras, né? Animais em confinamento, porque é um alimento extremamente energético. E é interessante a gente entender quais são as diferentes categorias de milhos que a gente tem. Vocês viram que nós temos o milho do tipo pipoca, né? Que é aquele milho comumente utilizado aí para fazer pipoca, né? Nas nossas casas. É o mesmo tipo de milho, por exemplo, utilizado também para fazer a pipoca de micro-ondas. Tem o milho do tipo duro, que é o milho mais utilizado ainda nas nossas lavouras no Brasil, inclusive para alimentação animal. E tem o do tipo dentado. Depois eu vou falar sobre cada um deles. O dentado, por que ele recebe esse nome? Ele recebe esse nome por quê? Porque na medida que ele vai perdendo umidade a campo, ele tende a fazer na sua base, né, uma redução de tamanho, fazendo com que ocorra um formato de dente, né? Uma redução de tamanho, não, uma depressão na sua base, um aspecto semelhante a um dente, centralizada, ali presente. Então, nós temos dois tipos de endosperma em milho. Nós podemos ter o endosperma do tipo vítreo e o endosperma do tipo farináceo. O endosperma do tipo vítreo, o que ele diferencia do tipo farináceo? Aonde eu tenho vitriosidade, endosperma do tipo vítreo, ele é mais rico em qual tipo de amido? Amilose. E aonde eu tenho endosperma mais farináceo, ele é mais rico em amilopectina. Consequentemente, nós vimos que o que acontece? A amilopectina ela possui uma digestibilidade, uma degradabilidade maior em relação à cadeia de amilose. Vocês lembram que tanto a amilopectina quanto a amilose são cadeias presentes na estrutura do amido. Depois vocês dão uma olhada aí no material. Outra coisa, se a amilopectina ela possui uma digestibilidade, uma degradabilidade melhor, mais rápida, ela é mais facilmente quebrada no organismo do animal, seria interessante, então, eu ter o quê? Variedades ou híbridos de milho que sejam mais ricas em quê? Em amilopectina, consequentemente, com endosperma farináceo, né?
Então, isso aí é um aspecto importante para você ver, né? No Brasil, ainda, infelizmente, nós temos mais milhos do tipo duro do que do tipo dentado. Então, na verdade, nós ainda nesse aspecto estamos atrasados, né? Nós estamos precisando substituir as nossas lavouras cada vez mais para milhos do tipo dentado. Lembrando que o milho, ele basicamente 80% da sua produção é destinado à alimentação animal. Então, seria interessante trabalharmos cada vez mais com milhos mais ricos em amilopectina, ou seja, com uma porcentagem maior de endosperma farináceo. Você viu que os órgãos de pesquisa aí já criaram, inclusive, um milho com 100% de endosperma farináceo, que é o milho que está aí como milho farináceo, né? Esse milho ele é composto basicamente de 100% de amilopectina. Então, ele pode ser chamado de milho ceroso? Sim, porque nós vimos nos slides anteriores que o quê? Que milhos cerosos são aqueles milhos bastante ricos em amilopectina, ou seja, 100% da sua constituição na estrutura do amido é composto de amilopectina. Ele não tem nada de amilose. E o tipo doce foi aquilo que eu já falei com vocês, né? Ele foi um milho gerado geneticamente, ele tem um gene recessivo, que ao invés dele produzir amido, ele vai estar produzindo carboidratos mais simples, né? Por exemplo, como glicose e também sacarose, principalmente glicose, né? E aí o que tem de acontecer? Ele é um milho que ele foi desenvolvido basicamente para isso, para ser um milho mais adocicado e ser utilizado aí como milho enlatado para ser comercializado nas prateleiras. Então, basicamente, aquele slide de milho a gente está tratando relacionado a isso. Bom, então nós já vimos a função estrutural, a função de reserva de energia dos carboidratos. Lembrando, o organismo animal, glicogênio, presente tanto no fígado quanto no músculo, e nos vegetais, a estrutura de reserva energética é chamada de amido. Lembrando que esse amido ele pode ser rico em estruturas, né, de cadeias chamadas amiloses e amilopectinas. As amiloses são ricas em ligações do tipo alfa-1,4 e a amilopectina, além de possuir ligações do tipo alfa-1,4, possui ligações ramificadas do tipo alfa-1,6. Lembrando que quanto maior a quantidade de amilopectina, maior a degradabilidade, mais fácil poder estar quebrando essas moléculas de amido, reduzindo ela em moléculas mais simples de glicose, né? Por isso que eles criaram esses alimentos cerosos, né? Que tem 100% de amilopectina. Bom, qual seria então a outra função dos carboidratos? A função estrutural. Aonde que a gente vê essa função estrutural nos carboidratos? Principalmente na célula vegetal, né? Então, na célula vegetal nós temos carboidratos ali presentes na parede celular vegetal que dão o quê? Suporte para a célula. E na medida que elas vão se unindo, faz com que a planta ela tenha aquela arquitetura. Vocês já devem ter visto na aula de citologia, né, uma célula vegetal. A célula vegetal, ela difere da célula animal basicamente pela presença dessa parede celular, que não está presente na célula animal. A célula, o que delimita, né, a célula animal ali basicamente é o quê? A membrana plasmática. Na célula vegetal, além da membrana, nós temos a parede celular vegetal. Na parede celular vegetal, nós temos basicamente 4 compostos ali
presentes, né? Carboidratos, chamados carboidratos estruturais. Por quê? Porque eles são importantes na estrutura da célula. Quais seriam esses carboidratos estruturais? As celuloses, né? As hemiceluloses, lembrando que sempre utilizar isso aí no plural, hemiceluloses, a pectina e a lignina. A pectina, ela atua, por exemplo, é uma pena não estar em sala de aula no quadro branco aí para poder mostrar isso para vocês. Mas ela, geralmente, ela é como se fosse, se eu estivesse trabalhando com construção, empilhando tijolos, e para poder fazer a união entre esses tijolos, eu usaria o cimento. Esse cimento, ele equivale ao quê? À pectina, né? E quando a gente trabalha com pectina, a pectina ela é presente na parede celular vegetal, ela é, dentre esses carboidratos estruturais que eu falei com você, o que tem a maior digestibilidade. Então, ela tem uma digestibilidade muito rápida. Você lembra que nós comentamos sobre a polpa cítrica, né? A polpa cítrica, basicamente, o que é? É o bagaço da laranja que passou, né, foi submetido a algum processo industrial para que pudesse ter aquela forma de pellets, né, aquela forma pelletizada, como eu coloquei aí no slide que fala sobre alimentos energéticos. Para eu poder estar criando aqueles pellets, basicamente duas coisas são necessárias: umidade e pressão. Eu coloco dentro de uma máquina que vai submeter esse bagaço de laranja, essa polpa cítrica, aquele processo para que ela fique naquela estrutura em formato de pellets, né? Estrutura pelletizada. Então, assim, se ele tem um alto teor de pectina, quer dizer que a digestibilidade dele é muito alta no organismo do animal. Por isso que quando a gente vai adquirir polpa cítrica, ela é tão cara, né? Principalmente aqui na nossa região, porque o frete também dá uma encarecida boa. Né? Onde é que seria interessante a gente trabalhar com polpa cítrica? Próximo ali daquela região de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, porque nós já falamos em sala de aula, São Paulo é o maior produtor de citros, basicamente laranja do país. Né? Existe um produtor lá, o Cutrale, que ele possui ele é o maior produtor do mundo de laranja. E grande parte daquelas laranjas ali presentes, elas são comercializadas, por exemplo, nos Estados Unidos, na forma de quê? Suco de laranja. Para que possa ocorrer a presença do suco de laranja, a laranja vai ser esmagada e o caldo liberado na produção do suco. E aquele resíduo, bagaço, ali, ele vai servir para quê? Vai servir para a produção de polpa cítrica, que é um alimento extremamente importante e de um alto valor nutricional para ser utilizado na alimentação animal, principalmente de ruminantes. Então, alimento de alta qualidade. Bom, com relação aos outros carboidratos estruturais ali presentes, a celulose e as hemiceluloses. Dentro da celulose e das hemiceluloses, o que acontece? Elas já não possuem uma digestibilidade tão alta quanto a da pectina. Inclusive, as enzimas presentes no nosso organismo e no organismo do animal não conseguem estar quebrando essa celulose e essa hemicelulose em moléculas mais complexas. Então, como que o organismo animal e do ser humano faz para poder quebrar aquela celulose, aquelas hemiceluloses ali presentes? Graças aos micro-organismos presentes no trato gastrointestinal. Por quê? Porque eles possuem enzimas, né, com ligações do tipo beta, que são capazes de romper essas ligações glicosídicas presentes na o quê? Na estrutura tanto das celuloses quanto das hemiceluloses. Então, a gente só consegue obter
energia através de celulose e hemicelulose através dos micro-organismos. Esses micro-organismos estão presentes basicamente aonde? Em ruminantes, o rumen é um universo, né, desses micro-organismos. Então, nós até chegamos a comentar em sala de aula que existem pesquisadores que trabalham só com microbiologia de rumen. Vocês têm ideia a riqueza de micro-organismos que estão presentes ali. Cada um, muitas vezes, com uma especificidade sobre o substrato de ação. Então, o que seria isso? Por exemplo, existem aqueles que degradam celuloses, existem aqueles que degradam hemiceluloses, existem aqueles que degradam pectina, existem aqueles que conseguem degradar celuloses e hemiceluloses. Lembrando que na célula vegetal, além da parede celular, eu tenho toda aquela estrutura ali dentro da célula. Aquela estrutura ali presente dentro da célula é chamada de quê? Conteúdo celular. Então, é onde eu tenho o núcleo, tenho o complexo de Golgi, plastídeos, né, cloroplastos. Todo aquele conteúdo celular ali presente são componentes de altíssima digestibilidade. Na hora que aquilo ali chega no rumen ou no trato digestivo de um animal não ruminante, ele é rapidamente digerido. Não sei se eu mostrei para vocês aí, tem uma foto que demonstra bem isso, que é uma foto de microscopia eletrônica, e nessa foto de microscopia eletrônica, o que acontece? Você vê que os micro-organismos do rumen, eles vão estar atacando rapidamente aquele conteúdo vegetal e aí vai sobrar o quê? Só a estrutura da parede celular vegetal. Essa estrutura da parede celular vegetal é que depois vai ser degradada graças a enzimas presentes nos micro-organismos vegetais que conseguem estar rompendo aquelas estruturas, né? Só para a gente fixar, não é só no rumen de ruminantes que está presente esses micro-organismos. Em animais herbívoros, por exemplo, como os equinos, nós temos uma riqueza muito grande de micro-organismos no intestino grosso. Só que não é só em animais herbívoros. Por exemplo, o ser humano, os suínos, são animais onívoros, né, que se alimentam de diferentes categorias de animal. Então, aquele alimento mais fibroso, mais rico, né, em materiais, tanto celulose, hemicelulose, aonde que esse material vai ser degradado? Também no intestino grosso. Só que, lógico, que o nosso intestino grosso ele tem uma capacidade muito menor em estar degradando esse material do que, por exemplo, de um equino. Então, o equino ele desenvolveu ao longo do seu processo evolutivo, né, o quê? Ele tem o intestino grosso como a parte maior do seu trato digestivo. Isso serve para quê? Para que o alimento possa percorrer todo o trato digestivo daquele animal e principalmente o intestino grosso, para que aqueles micro-organismos ali presentes possam estar degradando aquele material fibroso que chega até ali. Do ponto de vista dos carboidratos estruturais, lembrando, os principais do ponto de vista nutricional são a pectina, tem uma digestibilidade muito rápida, né, em relação à celulose e à hemicelulose. Só que eu esqueci de falar do outro, esse eu deixei por último de propósito, que é o quê? Que é a lignina. A lignina, ela não possui digestibilidade. Então, a digestibilidade dela é zero. Isso é um aspecto importante? Sim. Por quê? Se eu faço uma análise nutricional, por exemplo, de uma forrageira, por exemplo, de uma silagem, de um capim, de um feno, vejo que o teor de lignina dele é mais alto, isso quer dizer que o quê? Que ele é um alimento menos digestível, por causa do teor de lignina ali presente. Vocês viram que, quando tem slides aí que eu coloquei,
que o vegetal, além dele ter a parede celular como uma particularidade, essa parede celular ela pode ser dividida em duas, né? Nós temos a parede celular primária, que é aquela primeira parede celular que surge quando o vegetal está se desenvolvendo, e ao longo do seu processo de maturação, eu tenho o surgimento da parede celular secundária. Essa parede celular secundária, geralmente, ela acontece quando? Quando o vegetal tende a ficar mais velho, na medida que ele vai avançando, ele tende a florescer, a frutificar, né, ou a produzir sementes ou frutos. Então, a parede celular da sua estrutura, ela tende a gerar uma outra parede celular, que é chamada de parede celular secundária. Essa parede celular secundária, gente, ela é importante por quê? Porque na medida que ela vai sendo formada, ela é uma parede mais rica em lignina. Consequentemente, o que vai acontecer? O vegetal ele vai ficar com a maior proporção de lignina em sua constituição. Isso quer dizer que o quê? Que ele vai ser um alimento muito menos digestível do que aquele alimento que só tem a parede vegetal primária. Daí a importância da gente saber qual que é o momento propício da gente, por exemplo, quando trabalha com pastagens e forrageiras, saber qual que é o momento correto da gente poder estar colocando o animal para consumir aquele alimento. Eu coloquei uma tabela aí, né, que diz respeito a dados da minha tese de doutorado. Trabalho meu de mestrado e de doutorado, que foi quando eu trabalhei com capim andropógon na sua forma de feno. E não sei se vocês viram aí, tem 3 idades diferentes: 56, 84 e, se não me engano, acho que 110 dias ou 112. Não lembro agora direito. Vocês reparem que o quê? Na medida que o capim ele vai envelhecendo, o que vai acontecendo? O teor de lignina vai aumentando. Isso por quê? Porque vai se formar nessa parede celular secundária e, consequentemente, pelo fato dela ser mais rica em lignina, o alimento ele vai perdendo em digestibilidade. Por que esses tipos de estudos são feitos, né? Avaliação em diferentes idades. Para que a gente possa saber realmente qual que é o período mais propício para que eu possa estar colocando ou animal para poder estar alimentando daquele capim, ou então para que eu possa estar fazendo ou feno ou silagem daquele material. Então, reparem que de 56 dias para 110 dias, eu tive um aumento no teor de lignina próximo de 1%. Não é isso que acontece? E aí, o que tende a acontecer? Dá uma olhada aí nessa parte que está chamada de digestibilidade in vitro da matéria seca. O que é essa digestibilidade in vitro da matéria seca? É quando eu avalio a digestibilidade do alimento via laboratório. Então, existe um equipamento que eu simulo as condições que acontecem no trato digestivo do animal e eu consigo estar avaliando qual é a digestibilidade daquele alimento. Por isso que ela é chamada in vitro, né? Vocês reparem que o que acontece? Esse 1% de aumento no teor de lignina, ele faz com que ocorra o quê? Com que ocorra uma queda de digestibilidade passando de 60 para próximo de 40. Deixa eu só confirmar aqui. 40 e. Deixa eu só abrir aqui, gente. Estou abrindo aqui, aí eu falo para vocês. Essa tabela que eu estou falando está no slide.
Tá no slide 50. Vocês reparem que o que acontece no slide 50? Ó, a DI-VMS lá embaixo. Ó. De 56 para 112 dias, a lignina passou de 5,25% para 6,23%. Não é isso? E o que vai acontecer com a queda de digestibilidade? De 61,9%, a digestibilidade vai cair para quanto? Para 48%. Então, olha para você ver, um aumento de quase 1% da lignina vai gerar uma queda de digestibilidade maior do que 10%. Está vendo a importância da lignina nas questões do valor nutricional dos alimentos? Então, por isso que é tão importante a gente estar avaliando o quê? Qual que é o período adequado para que a gente possa estar trabalhando com as diferentes forrageiras. Outro aspecto importante, para eu poder trabalhar com forrageira, geralmente não adianta nada eu ter um alimento bom em qualidade, porém pobre, bom em qualidade e pobre em quantidade. Então, eu tenho que ter um bom senso de ter um alimento que ele tem um valor nutricional aceitável e uma produção bastante interessante. Então, por isso que na minha tese, a melhor idade para que você possa estar realizando o corte desse capim foi a de 84 dias. Por que não a de 56 dias, professor? Porque quando eu fiz a avaliação de produção, em 56 dias, apesar da digestibilidade do material ser maior, o que acontece? A produção ela não foi tão significativa. Então, eu ia ter uma produção baixa, eu ia conseguir alimentar uma quantidade menor de animais se eu fosse utilizar essa idade. Agora, já com 84 dias, você vê que a queda de digestibilidade ela não foi tão acentuada e eu consigo ter uma produção aceitável. Então, vamos passar um pouco para frente para depois estar abrindo aí para as perguntas. Eu falei um pouco sobre as fontes, né, de forrageiras, lembrando que as forrageiras elas servem também como fonte de energia para animais herbívoros, né, entre eles ruminantes e não ruminantes herbívoros. E lembrando que aqueles alimentos tidos como alimentos volumosos, tá no slide 51, qual que seria a definição melhor para alimentos volumosos? São aqueles alimentos mais ricos em fibra. São alimentos que possuem mais do que 18% da sua constituição rica em fibra. Falei um pouco sobre o que são forragens frescas. Forragens frescas são forragens oferecidas na forma natural ao animal. Então, por exemplo, quando o animal está se alimentando de uma pastagem, ele está se alimentando de uma forragem fresca. Né? Existem outras formas de forragem fresca? Sim, as capineiras. Né? Por exemplo, a capineira de cana, capim-elefante. Por que elas são oferecidas na forma fresca? Porque a pessoa vai estar cortando, a pessoa, o maquinário, vai estar cortando aquela forragem, vai estar picando e oferecendo diretamente no coxo do animal na forma fresca. Outros tipos são as forragens conservadas. O que seriam forragens conservadas? São aquelas que vão ser conservadas para posteriormente ser utilizadas na alimentação animal, né? Em períodos de escassez de oferta de forrageiras. Para a nossa região aqui, qual seria esse período? Período seco do ano, né? Nós temos duas épocas bem limitadas aqui, bem caracterizadas aqui na nossa região. Seria o quê? Seria uma época chuvosa, que basicamente vai ali de final de outubro, né, começo de novembro até final de março, e uma época de seca mais característica, que vai desde abril até outubro, mais ou menos. Tem um gráfico aí que eu mostro isso. Está na página, está no slide 55.
Então, o que é que tende a acontecer lá no slide 55? No período de maior oferta de chuva, o que tende a acontecer com a forrageira? Ela tende a ter uma maior produção. E no período de escassez de chuvas, ela tende a perder em produção. Isso já é uma questão interessante para quê? Para que a gente possa estar trabalhando com estratégias para estar suplementando esses animais durante o período seco do ano. Por quê? Porque eu sei que a minha pastagem ela não vai conseguir fornecer a mesma produção e a mesma qualidade do que é presente na época chuvosa. Então, para que eu não tenha perda de desempenho animal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que suplementar esse animal durante o período seco, de escassez de água. E uma das estratégias que eu posso ter para poder estar fornecendo, né, suplementação para esse animal é via essas forragens conservadas. O que seriam forragens conservadas? O feno é um tipo de forragem conservada, né? Eu posso estar fazendo feno, por exemplo, ali para o mês de janeiro e utilizando esse feno no período seco do ano, lá para o período, por exemplo, de abril, ou então final do período seco, que geralmente é o período mais crítico, né? Lá para setembro, outubro, por aí vai. Lembrando que um feno, gente, se ele for bem armazenado, ele pode ficar armazenado por até 2 anos, né? Sem perda de valor nutricional. Agora, para isso, ele tem que ser armazenado num ambiente arejado, mas, porém, coberto, né? Ele não pode receber umidade, senão ele perde qualidade. Outro tipo de forragem conservada que nós temos as silagens, né? Que são alimentos que são cortados, picados e são colocados em estruturas onde a gente retira todo aquele oxigênio, que são os silos, para que possa acontecer a fermentação desejada. Isso aí vocês vão estar vendo muito em forragicultura. Isso aqui é só para dar um pitaco, porque, como eu falei com vocês, eu vou tentar trabalhar com a nossa bioquímica da forma mais aplicada possível para ela não ficar muito cansativa e muito massiva para vocês. Eu acho que o importante é a gente poder estar conciliando a teoria com a questão da aplicabilidade, para ver aonde que a bioquímica pode se encaixar na prática diária de vocês aí do dia a dia. Lembrando que quando a gente trabalha com plantas forrageiras, né? Lembrando o que seriam plantas forrageiras? São aquelas plantas utilizadas na alimentação animal. É interessante, principalmente quando a gente trabalha com pastagens, para que a gente entenda com qual material que a gente vai estar trabalhando. Para isso, a gente tem que ter um conhecimento muito grande, né, com relação às características daquele capim que eu vou estar trabalhando. Então, você vê que no slide 43, eu tenho os principais fatores que influenciam no potencial das nossas pastagens. Você vê que um deles é o quê? É a escolha do gênero, espécie cultivar. Isso por quê? Porque não existe a forrageira milagrosa. O pessoal pergunta, pessoal, qual é o melhor capim? Não existe o melhor capim. O melhor capim é aquele que melhor se adapta às condições do sistema que você utiliza. Esse é o melhor capim, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê produtores rurais utilizando forrageira que não condiz com as condições do sistema de produção, né? Então, por exemplo, será que um capim que é produzido na região do Pantanal, ele daria certo aqui nas nossas condições? Possivelmente não, né? Por quê? Porque as nossas condições são diferentes das condições daquela região. Por exemplo, será que um capim que é produzido aqui, ele daria certo no sul ou vice-versa do nosso país? Você pode ter certeza que alguns deles não. Por isso que nós temos as forrageiras do tipo C3
e do tipo C4. Nós vamos estar vendo isso mais para frente em bioquímica. As forrageiras do tipo C3 são aquelas mais adaptadas a regiões mais temperadas, que é um clima mais presente no nosso país, na região sul, né? E aquelas mais adaptadas a climas tropicais, que é mais presente aqui na nossa região, a região centro-oeste, né? Passando ali do sul do país, a gente tem um clima mais tropicalizado. Então, por isso que a escolha das forrageiras ela é tão importante. Além disso, as forrageiras elas são importantes também, a escolha dela, com respeito a quê? Com respeito ao nível genético dos animais que eu esteja trabalhando. Lembrando que quanto maior o valor nutricional da forrageira, né, mais exigente em fertilidade e em adubação ela vai ser. Então, muitas vezes, será que o produtor, quando trabalha com animal de médio ganho genético, será que é necessário ele trabalhar com forrageiras mais exigentes do ponto de vista nutricional e que tem um valor nutricional maior? Pode ser que não. Né? Lembrando que adubo é algo caro, né? Não é barato. Então, muitas vezes, aquele sistema ele tende a entrar em colapso. Por quê? Porque a forrageira que ele está trabalhando, uma forrageira altamente exigente, e os produtos gerados pela sua categoria animal não conseguem estar o quê? Suprindo o gasto que eu estou tendo com a adubação e com o manejo daquele capim. Então, esse aspecto é um aspecto interessante. Como exemplo, né, o pessoal sempre vem me perguntar, pessoal, a mombaça, ele é um capim de boa qualidade? O Tanzânia? Sim, ele é um capim de excelente qualidade. Só que o que acontece com ele? Ele é um capim que, pelo fato dele ter um valor nutricional mais alto, ele é mais exigente em fertilidade. Esse aspecto é um aspecto importante. Se ele é mais exigente em fertilidade, eu vou ter um maior gasto com ele com o quê? Com adubação. Então, para eu poder trabalhar com animais nesse tipo de sistemas submetidos a esse capim, eu tenho que trabalhar com animais de um mérito, um ganho genético maior. Então, por exemplo, se eu for jogar para gado leiteiro, geralmente é comum eu trabalhar com animais com produção acima de 20 litros de leite nesse tipo de sistema. Ah, a minha produção é próximo de 15 litros, a minha produção média por animais. Então, pode ser que não seja interessante eu estar trabalhando com esse capim. Por exemplo, um capim braquiarão, ele pode me atender muito bem dentro desse tipo de sistema. Então, isso aí é só para a gente já dar um pitaco, para a gente entender que a escolha da forrageira ela é muito importante. Outro aspecto importante nós vimos é a idade fisiológica da planta. Vocês viram que na medida que a planta vai envelhecendo, o que tem de acontecer? A planta vai perdendo em valor nutricional. Basicamente, é o aparecimento da parede celular secundária, que é mais rica em lignina, isso faz com que a planta diminua a sua digestibilidade. Vocês viram que a digestibilidade da lignina é zero, não é isso? As propriedades químicas e físicas do solo têm uma influência muito grande. Vocês viram que forrageiras mais exigentes precisam de solos mais ricos em fertilidades, do ponto de vista químico. E a característica física do solo pode influenciar? Sim. Por exemplo, existem alguns capins, algumas forrageiras que não são adaptadas a regiões sujeitas a alagamento, né? Outras já conseguem trabalhar em áreas alagadas. Por exemplo, o capim, a braquiária umidícola, né, chamado de umidícola, de capim quicuio, em algumas regiões, ele é um capim que ele consegue produzir em área sujeita ao alagamento. Se eu for colocar, por exemplo, um mombaça numa área sujeita a alagamento, ele não consegue sobreviver. Por exemplo, com relação a diferentes tipos de solos, né? Existem algumas forrageiras que são mais adaptadas a solos do tipo arenoso ou que tem um nível de fertilidade mais baixo, por exemplo, as braquiárias.
As braquiárias, elas conseguem sobreviver em solos mais ácidos, né? Outros capins já não conseguem. Então, isso tudo influencia no desempenho das forrageiras. A questão da fertilidade dos solos, nós já falamos, né? As condições climáticas, foi dito em sala de aula também, e agora, que o que acontece? Que nós temos 2 períodos aqui distintos, né, bem característicos, que é o que a gente chama de sazonalidade climática, que é um período de chuva e o período de seca. Você vê que eu coloquei algumas fotos aí demonstrando uma pastagem na época das águas e uma pastagem na época da seca. Olha a diferença de qualidade desses capins. Então, se eu não suplementar, não vai ter jeito, não é isso? E o manejo que é submetido. O manejo ele é de extrema importância. A taxa de lotação, se eu estou trabalhando com a carga de animal maior do que a pastagem suporta, ou se eu estou trabalhando com a taxa de lotação baixa. Tem uma coisa que eu queria corrigir com vocês, que passou despercebido na aula, que foi o quê? Eu passei um valor incorreto para vocês que diz respeito ao ar, a unidade animal. Acho que tem um colega seu que veio me procurar, acho que é o Fabrício, se eu não me engano, né? Ele veio me procurar e na hora que ele veio me procurar falando, eu já corrigi na hora. Aí ele falou, é isso mesmo, porque eu acho que eu coloquei a unidade animal, esse UA, correspondente a 250 quilos, mas na verdade não é 250, é 450, né? Na hora lá, no momento de cansaço, né? Você já viu dar aula a noite inteira, então eu deixei passar aquilo ali despercebido. Então, o UA, uma unidade animal, corresponde a 450 quilos. Eu lembro que eu até dei o exemplo das novilhas. Então, por exemplo, se eu tenho 2 novilhas dentro do meu sistema, cada uma pesando 225 quilos, então, na verdade, eu vou ter uma UA. Por quê? Porque eu somar no peso dessas 2 novilhas, eu vou ter o valor correspondente a 450 quilos, que corresponde a uma UA. Sempre que vocês virem em sala de aula, algo assim que vocês acharem estranho, gente, vocês me perguntam. Porque muitas vezes ali na hora a gente dá uma distraída ou questão do cansaço e passa batido. Tá bom? Lembrando que como suplementação alimentar, eu também posso estar trabalhando com o quê? Eu posso estar trabalhando com os resíduos agroindustriais. Você vê que no slide que eu falo, né, de... Vou ver o número aqui do slide. No slide... Para frente. No slide 67, eu dou alguns exemplos de resíduos agroindustriais. Então, por exemplo, eu tenho aí, na primeira figura, o resíduo de cervejaria. Embaixo, eu tenho o caroço de algodão, que é essa estrutura branca aí. Do lado, eu tenho a casca de café e embaixo, a polpa cítrica. Isso é importante? Demais. Então, esses resíduos agroindustriais, para algumas regiões, eles podem servir de alternativas de suplementação para animais durante o período seco do ano, né? Você vê que aqui na nossa região, por exemplo, desses aí, qual seria o mais interessante da gente poder estar utilizando? Casca de café. Agora, qual que é o problema da casca de café? A casca de café, em comparação a esses 3 que eu coloquei aí, ela é muito pobre, né? Porque o resíduo de cervejaria é um alimento de altíssima qualidade. É aquele produto, né? É o resíduo realmente que está presente nas cervejarias, né? Na produção da cerveja. O caroço de algodão. O caroço de algodão é aquele caroço que sobra após a retirada, né, das plumas do algodão para a indústria. A polpa cítrica nós já explicamos, né? É todo aquele resíduo que sobra após a extração do suco da laranja.
Então, a casca de café ela pode ser utilizada? Sim. Em alimentação de ruminantes, tem alguns trabalhos que falam que de 10, vamos pôr assim, até 15% eu consigo trabalhar em alguns sistemas sem perca de desempenho do animal. É uma forma de eu estar barateando a dieta, né? É uma questão aí interessante. Então, ele é um alimento mais rico em fibra, mas como os animais ruminantes eles têm os micro-organismos ali no rumen capazes de degradar essa fibra, eles conseguem estar utilizando esse produto, né? Através da casca gerar energia para o ruminante, no caso. Vamos tocar para frente aqui, ver o que está faltando, para poder abrir para as perguntas. Deixa eu só passar aqui, que toda hora esse celular sai do local. Aí eu tenho o conceito de fibra bruta, só para lembrar, é aquela fração lentamente digestível ou incompletamente disponível. Por que ela é lentamente ou incompletamente? A lentamente nós já vimos qual fração da fibra que é lentamente disponível, a celulose e as hemiceluloses. E a incompletamente disponível é a lignina, que tem digestibilidade zero. Isso está no slide 68. E lembrando que alimentos volumosos são aqueles alimentos com maior teor de fibra, né, acima de 18%, e alimentos concentrados são aqueles alimentos com menor teor de fibra. São alimentos que geralmente têm um teor de fibra menor do que 18%. Aí, ó, na figura 69, eu tenho uma foto de microscopia eletrônica de partículas de célula de um vegetal, né, submetida ao microscópio eletrônico. Então, vocês reparem que essa partícula foi retirada do rumen, ou então do intestino grosso, por exemplo, do equino, e o que acontece? A primeira estrutura que é degradada na célula vegetal é o conteúdo celular, que é toda aquela estrutura presente ali dentro da célula vegetal. E você vê que sobrou aí só as paredes celulares vegetais, né? As paredes celulares vegetais, que é constituída, lembrando mais uma vez, de celulose, hemiceluloses, pectina e lignina. Você vê que as células vegetais elas são unidas entre si. E lembrando que a pectina que é o agente responsável em fazer a ligação entre essas células. Tá? Então, lembrando que esses carboidratos estruturais presentes na parede celular vegetal, só os micro-organismos presentes tanto no rumen do animal quanto no intestino grosso são capazes de digerir, de degradar esse material, transformando eles em fonte de energia. No slide 70, nós temos as frações dos carboidratos. O que seriam isso? Nós temos 4 categorias aí. A fração A, a fração B1, a fração B2 e a fração C. A fração A são aqueles compostos de carboidratos facilmente digeridos, degradados no intestino, né? no intestino não, no trato digestivo do animal. Então, como exemplos de fração A, glicose, disacarídeos, ácidos orgânicos, geralmente são aqueles compostos presentes ali no conteúdo celular da célula vegetal, ou seja, no interior ali da célula vegetal. Aqueles compostos ali são ricos nesses produtos. Aí eu tenho a fração B1. O que seria a fração B1? O amido, que é mais difícil de ser quebrado do que essas moléculas mais simples, né? Os monossacarídeos e os disacarídeos. As frutosanas, as galactosanas, a pectina, que apesar de ter uma digestibilidade mais alta, ela não é tão alta quanto a glicose e os disacarídeos, por exemplo, e as beta-glicanas. E aí eu já tenho uma fração chamada de B2, que é aquela fibra disponível para o animal. Lembrando que ela é disponível através de quê? Através de quebras de enzimas presentes
em micro-organismos, tanto ruminais quanto do intestino grosso, né, que são capazes de quebrar aí cadeias de celulose e hemicelulose e gerar energia para o organismo do animal. Vocês lembram que nós comentamos em sala de aula, né, que essa associação de herbívoros com micro-organismos, ela é muito importante, né? E é a nível de animal não ruminífero dos animais ruminantes é considerado o trato digestivo mais. Se deve basicamente a quê? A essa questão. Finalizando, chegando na fração C, nós temos aquela porção indigerível. Então, a fração C ela corresponde ao quê? A fibra indigestível, a lignina. Nós vimos que a lignina ela não possui digestibilidade. Consequentemente, ela está presente na fração C, que é aquela indigestível, indigerível. Finalizando a nossa aula de carboidratos, nós temos uma outra função, né, destes carboidratos, que é a função de identificação do tipo sanguíneo, no sistema ABO. Então, dependendo da riqueza que cada tipo sanguíneo tem em certos carboidratos, eu vou conseguir estar o quê? Está delimitando se o sangue presente naquela pessoa é do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo O. Né? Então, por exemplo, o tipo A, ele é mais rico nesse carboidrato N-acetil D-galactosamina. Né? O tipo B, ele é mais rico em galactose. E o tipo O, ele é mais pobre em relação aos outros dois. Então, assim, eu espero, né, ter cumprido com esse resumo que eu fiz assim, de uma maneira interessante, para que vocês possam ter entendido alguma coisa. Espero ter gerado dúvidas, porque dúvidas faz parte, por isso a importância da gente poder estar agora respondendo as perguntas e estou aberto a pergunta. Mas lembrando que na aula que eu enviei para vocês, né, eu tenho todos esses comentários, lógico que comentários mais detalhados do que os comentários que eu acabei de fazer agora. Aqui, geralmente, eu fiz mais ou menos um resumo, tá bom? Agora está aberto, então, as perguntas. Aí eu vou estar, o Christian vai estar moderando aí para poder abrir agora para as perguntas, tá ok? Acho que está todo mundo escutando. Deixa só ligado. Aí, Pode falar. eu estou vendo que tem uma pergunta aqui já, né? A Deise perguntou. Isso. Quais são os componentes da parede celular? Então, quando a gente trata de parede celular, vamos lá para o slide. Vou só procurar aqui. Vamos lá para o slide 47. Você vê que nós temos aí a parede celular, né? Essa parede celular, ela é essa estrutura aí dentro, entre as membranas e a lamélula média, que está em inglês, né? Middle lamella. Depois eu vou dar uma mexida nisso aí, esqueci de adicionar isso aí. Mas como vocês são bons no inglês, tenho certeza que vocês vão entender que isso aí é lamélula média. Então, os constituintes da parede celular são o quê? A pectina, a hemiceluloses, as celuloses e a lignina. Esses são os componentes da parede celular. Lembrando que, do ponto de vista nutricional, nós temos a pectina, que diz respeito à fração B1 lá, é um alimento mais rapidamente degradado e digerido dentro do trato digestivo do animal. E nós temos, dentro da fração B2, as celuloses e a hemicelulose, ou seja, são alimentos mais difíceis de serem digeridos. É necessário que ocorra o quê? Que ocorra a liberação de enzimas presentes em micro-organismos
ruminais e no intestino grosso, para que ela possa sofrer digestão. E lembrando que a lignina ela tem digestibilidade zero. Aí nós estamos falando da parede celular primária, né? Na medida que a parede celular, o vegetal, ele vai envelhecendo, o que vai acontecendo? Ocorre o aparecimento da parede celular secundária, que é uma parede celular que, além de conter essa pectina, essa hemicelulose e essa celulose, ela tem um teor maior de lignina. Consequentemente, o que vai acontecer com a digestibilidade desse vegetal? Vai ser mais reduzido. Deu para responder aí ou tem mais alguma dúvida em relação à parede celular? Quem tiver dúvida aí pode mandar no chat ou mandar aqui que eu ativo o microfone, ou pode ativar também, se você consegue ativar o microfone. Essa primeira aula, professor, como eu te falei, ela tá... Como é novo para todo mundo... É uma aula teste, né? Como que é novo esse aplicativo para todo mundo, aí, tipo assim, eu até comentei no grupo, tem a opção, igual você falou do quadro branco, a gente tem aqui a opção do quadro branco. Você pode colocar, eu posso colocar, e você pode escrever no quadro branco, entendeu? A gente tem também a opção, só que tipo assim, eu não coloquei porque eu fiquei com medo de sair a imagem e a gente tem que voltar tudo de novo. Mas tem a opção de colocar o slide também na tela, e você ir explicando e descendo o slide, entendeu? A gente vendo o slide e você explicando. Beleza, eu vou tentar. Eu acho, o que eu vou tentar fazer sempre, então? Eu vou fazer naquele formato que eu fiz hoje de manhã, que eu mandei para vocês, e aí depois a gente abre à noite para a aula nesse formato. Aí eu vou passando os slides e vou fazendo comentário também em cima dos slides, que aí é uma forma de poder vocês fixarem o conteúdo e de poder atender também aqueles alunos que não conseguiram ter acesso a esse material que eu passei hoje de manhã pelo fato de não possuir um computador. Pode ser assim? Só uma coisa também, que eu estava comentando com o pessoal aqui, eu estava pensando em gravar a aula e postar, tipo assim, para mandar para o pessoal seria um arquivo muito grande. Isso. Para eles baixarem, porque é mais de 1 hora de aula. Aí eu vou criar um canal no YouTube em nome da sala. Ótimo. Para poder postar depois de toda a aula, postar lá, entendeu? Aí a gente precisa também da autorização de vocês, né? Ótimo. Aí facilita demais. Isso, porque nem todo mundo pode, porque tem gente que mora na roça também e não pega muito sinal. Tem esses problemas. O grande problema de ensino à distância, aula semipresencial, é isso aí. Mas aí o que puder, por exemplo, comigo não tem esse negócio só de, pessoal, vamos marcar aula só na segunda. Não. Eu estou em período de quarentena, falo, pessoal, pode ter 2 aulas na semana? Pode. Entendeu? Não tem problema, não. É só vocês passarem para mim certinho que a gente tenta solucionar. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da Rafaela que ela não entendeu a parede secundária. Se eu posso falar novamente. Então, o que acontece, gente? Quando o vegetal ele começa, né, a germinar, ele começa a se desenvolver, geralmente, se eu for pegar uma parte daquele vegetal e colocar no laboratório para analisar via microscópio, eu vou estar olhando a estrutura da parede celular e eu vou enxergar qual parede celular? Somente a parede celular primária. Na medida que o vegetal ele vai envelhecendo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um capim. Vocês viram lá que naquela tabela que eu falo de pastagem, daquela pastagem que eu trabalhei, né, o capim andropógon, eu trabalhei com diferentes idades. Então, o que acontece? De 56 para 84 dias, o que pode ter acontecido? A parede celular secundária ela começa a se formar e aí ela começa a ser gerada. A parede celular secundária, qual é o problema dela ser gerada na célula vegetal? Do ponto de vista estrutural, é muito bom, né? Sinal que a planta ela está atingindo a sua maturação, né? Ela está atingindo a sua maturidade. Então, é como se ela estivesse envelhecendo, né? Passando da fase da infância e da adolescência para a fase adulta. Só que do ponto de vista da alimentação, principalmente de herbívoros, não é muito interessante, por quê? Porque a parede celular secundária ela é mais rica em lignina. Então, na medida que a parede celular secundária ela vai sendo formada na célula vegetal,
a planta vai se tornando mais lignificada. Consequentemente, o que acontece? A digestibilidade daquele material, daquele capim, por exemplo, vai cair. Por quê? Porque nós vimos que a digestibilidade da lignina é zero. Vocês viram que naquelas frações lá, a lignina está na fração C, que é aquela fração indigestível, indigerível. Ela não tem digestibilidade. Então, ela não possui digestibilidade nenhuma. Se a planta está com maior teor de lignina, o que acontece com ela? Ela vai ser menos digestível. Então, no surgimento da parede celular secundária, o que tende a acontecer? A parede celular secundária ela tem, além, né, daqueles outros carboidratos estruturais que nós falamos, a pectina, a celulose e a hemicelulose, ela é mais rica em lignina. Isso faz com que a digestibilidade deste alimento caia, né? Deu para responder ou tem mais dúvida em cima da parede celular secundária? Foi quem perguntou foi Rafael, né? Hein, Rafael? Ou outras pessoas que às vezes podem ter outra dúvida. Só ativar o áudio dela. Entendi, obrigada. Vai, João. Mais perguntas, gente? Alguém? Eu acho que ninguém vai perguntar mais nada. Se não tiver pergunta, ok. Lembrando que, como o Christian vai estar disponibilizando essa aula aí, qualquer dúvida que acontecer, nós podemos fazer o quê? Nós podemos estar marcando um outro horário para poder estar entendendo isso aí. Tá? Porque essa questão da bioquímica, igual eu falei com vocês, ela é mais complexa, porque tem muito aspecto químico e estrutural e depois nós vamos tentar colocar na parte mais aplicada. Então, basicamente, o que a gente tem que entender de carboidrato? Nós vamos ter que entender o quê? Qual é a importância dos carboidratos, qual que é a sua questão em termos, né, de estrutura, o que difere, por exemplo, um monossacarídeo de um disacarídeo, de um oligosacarídeo, de um polissacarídeo, né? E um outro aspecto interessante quais seriam as funções do carboidrato. Então, por exemplo, nós vimos que as funções do carboidrato são do ponto de vista de reserva de energia, animal, glicogênio, vegetal, amido, né? Serve também do ponto de vista de estrutura, principalmente para organismos vegetais. Nós vimos exemplo aí, papel estrutural na parede celular vegetal, não é isso? E também são importantes no tipo de sistema sanguíneo, né? Para identificação dos sistemas A, B, O. Não sei se vocês viram, eu já comecei a mandar os estudos dirigidos para vocês, né? Esses estudos dirigidos, o que acontece? Esses estudos dirigidos eles estão mais voltados para a parte de introdução à bioquímica, tá bom? E aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar estar toda semana mandando estudos dirigidos para vocês, para que vocês possam estar o quê? Estar relacionando está resolvendo esses estudos dirigidos para poder fixar conteúdo e que possam também estar o quê? Tá com ele mais voltado para vocês possam estar resolvendo esses exercícios e tirando dúvidas. Essa parte aplicada, gente, estou vendo aqui algumas pessoas falando que está muito voltado para a parte
da água não é voltado para a parte agro. Eu tentei aplicar ela mais para a parte aplicada, porque o que vai acontecer? A gente tem que tentar fazer link dessa disciplina com a disciplina de nutrição animal, que vai ocorrer no semestre que vem, com a disciplina de forjicultura e com outras áreas, né, envolvendo a parte do curso de medicina veterinária. Eu vou tentar fazer, então, tentar dar as aulas mais voltadas mais para a parte mais básica. Né? Vocês podem ter certeza que na hora que eu for fazer as perguntas na sala de aula, eu vou tentar, então, aplicar ela para a parte mais básica, para que a gente possa, né, entender um pouco. Agora, é importante a gente entender em qual parte aplicada os carboidratos se aplicam. Então, por exemplo, na parte de alimentação animal, é muito importante a utilização de carboidratos. Na parte, né, das forrageiras, é muito importante. Vocês viram na parte do sistema sanguíneo, tá? Mas, assim, toda a questão que vocês tiverem, me fala para que a gente possa tentar trabalhar com a aula da melhor maneira possível. Entendeu? Se vocês acharem que está muito aplicado, a gente faz dela mais voltado para a parte mais básica, para que vocês possam estar entendendo. Tira um pouco dessa parte mais aplicada. Então, fica a critério seus. Eu estou vendo aqui que a Mariana está perguntando sobre a parte da lignina. A lignina, ela pertence à classe de carboidratos estruturais, presente na parede celular vegetal. Ela é importante para quê? Né? Ela está ali presente para auxiliar na questão da estrutura celular. Então, além da lignina, nós temos 3 outros compostos utilizados a nível celular. Qual que seria? Na estrutura celular. A celulose, a hemicelulose e a pectina, né? Que é mais importante. Com relação à lignina, o que acontece? Do ponto de vista da digestão, quanto mais lignificado é um vegetal, menor digestibilidade ele tem. Então, a lignina, nesse aspecto, além dela ser importante no aspecto estrutural da célula, ela tem uma importância muito grande do ponto de vista da digestibilidade. Deixa eu ver aqui, o pessoal está mandando alguma coisa aqui para mim, vamos ver se eu consigo estar olhando aqui o que eles estão querendo. Tem mais alguma coisa, gente? Dúvidas? Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal mandou aqui para mim. É o Gustavo. Muitos alunos estão com dificuldade em relação de entender a matéria pelo fato de estar muito situada na área de água. Seria mais interessante a gente pegar mais pela base de bioquímica, né? Aí o que acontece? Vamos tentar focar, então, as nossas aulas mais na parte básica da bioquímica. E qualquer coisa que tenha uma aplicabilidade, eu vou passar por ela mais por alto. Pode ser assim, para que a gente possa entender melhor? Então, por exemplo, do ponto de vista básico, o que vocês têm que entender dentro desse conteúdo? Só voltar na aula aqui. Todo mundo concorda com a parte mais básica? Sim, eu acho que é a melhor opção para enquanto. Tirar um pouco essa parte mais aplicada, porque senão aumenta também muito conteúdo. Essa parte aplicada ela é mais fácil de falar em sala de aula também, né, para vocês poderem entender. Então, por exemplo, vamos pôr aqui o que é mais importante dentro da parte mais básica. Então, por exemplo, ó, vocês entenderem as outras denominações, né, de carboidratos, eles podem ser chamados também de hidratos de carbono, glicídios e por aí vai. A base da produção de carboidratos na natureza, que é a fotossíntese, isso aí é importante.
a definição, né, a questão de estrutura e funções de carboidrato. Isso aí é importante. Então, o que é que eu vou fazer? Nos estudos dirigidos, eu vou estar lançando os estudos dirigidos mais voltados para essa parte mais básica, para que vocês possam fixar conteúdo e para que ele possa ser importante nas outras disciplinas que vocês falaram aqui comigo. Pode ser assim? Uhum. Então, os estudos dirigidos que eu vou estar passando, enviando para você essa semana sobre carboidrato, eu vou tentar focar ele mais voltado na estrutura e função dos carboidratos, né? Por exemplo, para vocês entenderem o que é uma aldose, o que é uma cetose, a questão de números de carbonos, né? Entender o que é um monossacarídeo, o que é uma triose, uma tetrose, uma pentose, hexose, heptose. A questão de cadeia, a importância dos disacarídeos, né? O que é uma sacarose, por exemplo. A sacarose é a união de uma glicose mais frutose. Então, vai mais ou menos até a parte de funções, né? Que é reserva energética, reserva estrutural e sistema sanguíneo. Mas aí vocês vão ver que eu vou fazer um estudo dirigido mais direcionado. E essa parte, né, mais aplicada, a gente deixa ela mais para as próximas disciplinas, então. Pode ser? Beleza. Fechou. Pois é. O importante é isso aí, é igual vocês colocaram aqui. É bom a gente ter uma parte mais básica, porque a base é tudo para que a gente possa aplicar. Por isso é que eu falo, todas as vezes que a gente for fazer essas aulas, vamos dar uma reforçada no conteúdo mais básico, né? Por exemplo, a questão do que é um polissacarídeo, um oligosacarídeo, um disacarídeo, um monossacarídeo. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque tem outras aplicabilidades que a gente vai estar utilizando que elas são interessantes a gente tendo este conhecimento. Agora, vocês podem ter certeza que a questão de prova, eu nem sei direito como é que vai funcionar essa prova. Né? Não sei se eu vou enviar para vocês, porque eu estou achando que esse negócio vai agarrar. Eu vi aqui com a Bruna que que a gente vai ter que respeitar esse calendário de prova. Então, eu vou tentar fazer ela mais o basicão mesmo, para vocês entenderem. Porque qual que é o grande problema dessa disciplina? A carga horária dela também ficou bem baixa. Né? Geralmente, em bioquímica, aí a gente trabalha com a carga horária mais alta. Então, eu vou tentar passar o basicão do basicão para vocês, para que vocês possam entender, para mais para frente a gente poder estar trabalhando com as partes mais aplicadas. Mais alguma dúvida, gente? Tem alguém que perguntou alguma coisa aqui? Questão da lignina. Está respondido? Então, nós vamos estar fazendo isso. Ó, essa semana, vocês viram que eu já mandei para vocês lá no grupo a aula sobre proteína. Né? Então, vocês dão uma olhada. Eu vou estar fazendo essa aula comentada até sexta-feira. E aí, na segunda-feira, ou antes, né, vocês que sabem, a gente faz a aula comentada aqui via chat. Pode ser? Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Tá aberto, a gente pode liberar o microfone e falar, se quiser. Quem quiser aí falar no microfone. Quem quiser testar. Então, aquele negócio, gente, o que eu puder fazer para ajudar vocês, vocês tenham certeza que eu vou estar fazendo. Então, o importante é que vocês entendam. Essa é a questão importante. No decorrer da semana, a gente vai melhorando essa questão daquela coisa que eu falei, né? De slide, a primeira quadro experiência, branco. eu acho que foi boa. Isso. Realmente. Só o pessoal que tá ouvindo, já falei no grupo aqui, eu já tô tentando aqui criar um canal no YouTube em nome da sala, eu vou passar no grupo depois e vou compartilhar, ótimo. porque senão fica muito alto, né? Porque é quase 2 horas de vídeo. Não, senão não tem jeito da gente poder distribuir esses vídeos. Aí vai estar lá e a pessoa pode ver quando quiser também, né? Ah, aí, Cristian, depois você me passa o link que eu colocar lá. Uhum.
Dá pra você tentar colocar das outras matérias e faz as playlists separadinhas direitinho. Isso, não, vai ser tudo separado. Postado cada. Vou tentar postar agora quando eu acabar aqui, entendeu? Caso eu não consiga, porque amanhã eu posto depois de 5 horas, que eu trabalho durante o dia. Depois de 5 horas eu vou estar postando. Beleza. Mas eu vou tentar agora de noite. Você é o cara. Porque isso aí, gente, é aquele negócio. Infelizmente, a gente tem que tentar tornar o prejuízo seus o menor possível, né? Porque é um tipo de situação que, querendo ou não, via chat, assim, nunca é igual. Não consegue tirar 100%, mas pelo menos alguma coisa. Tem jeito, mas assim, o que a gente puder fazer para minimizar, nós vamos tentar fazer, né? Quem que imaginar que ia acontecer uma situação dessa? Então, faz parte, é assim mesmo. Uhum. Ok? Mais perguntas? Tranquilo. Beleza? Fechou, Então gente? tá bom, então. Então, um abraço aí para vocês. Se cuidem. Lembrando que eu mandei o estudo dirigido já. Então, vocês vão fazendo o estudo dirigido aos poucos. Depois, vocês juntam ele todo num arquivo e mandam para mim via sistema. A questão do seminário, depois eu vou olhar como é que vai ficar. Tô achando que esse negócio é capaz de agarrar mais, então vocês vão ter que me mandar uma parte escrita. Mas aí mais para frente a gente vai vendo como é que a gente faz. Beleza. Beleza? Agradecer em nome da turma também pela disponibilidade, né? Que você aceitou, que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa disponibilidade, mesmo a faculdade mandando o e-mail, né? Que era para que a gente ia ter o recurso, na verdade, só que a gente combinou ontem, né? Isso aqui, então ficou muito em cima da hora, mas acho que deu para bastante gente participar. Teve uma hora que chegou até 40, é mais de 50% da sala, né? Então tá bom. Acho que... E ótimo, esse negócio gravando também vai ficar mais interessante. E aí a questão de agradecer nada, isso aí é o papel meu de professor, estou fazendo mais do que minha obrigação. Para mim, o importante é o quê? É que vocês aprendam. Minha função é que vocês possam aprender. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, dificuldade, a gente sabe que a disciplina ela já é uma disciplina um pouco complexa em si, então eu tenho que tentar estar tornando ela mais prazerosa possível para vocês. Então, sempre que precisar, se quiser marcar qualquer horário, vocês me falam que nós estamos aí disponíveis. E lembrando que via grupo também vocês podem estar me mandando mensagem lá, que a gente vai estar respondendo. Fechou? Ok, então, obrigado. Então, um abração para vocês aí. Grande abraço aí. Precisando de qualquer coisa, nós estamos aqui. Beleza, professor? Ok, valeu. Valeu, gente.